Além do véu está meu Cristo, além do véu está o Senhor, além do véu há um amigo, além do véu está meu Salvador. Nele podemos ter vitória, sua justiça é puro amor, somente nele encontro abrigo. Jesus é tudo para o pecador. Ele é o noivo compassivo, é o cordeiro e o leão. Ele é a rocha que traz água, perfeitamente livra e traz verão. Levanto o fraco e abatido e me faz mais que vencedor. Somente a cruz me traz sentido, mas é Jesus que anula culpa e dor. Ele é quem restaura a imagem que foi perdida quando Adão pecou, pois ele é o único que é justo. Glória, aleluia, ao meu Salvador. Além do véu está meu Cristo, além do véu está o Senhor, além do véu há um amigo, além do véu está meu Salvador, além do véu está meu Salvador. Bom dia, estendemos a todos o nosso cordial bom dia e agradecemos pelo louvor, estendemos as nossas boas-vindas às pessoas que estão aqui conosco pela primeira vez. Adriano, seja bem-vindo. E neste momento nós vamos, agradecidos pelo louvor ao nosso Deus, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar. Pastor Rogério, seja bem-vindo. O senhor pode fazer a oração? Posso sim. Então vamos orar? Grande Deus de amor, louvado e agradecido seja teu santo nome. Um prazer, Senhor, para nós e um privilégio estarmos em pé. Aqui no Brasil ainda é bem cedo. Nós nos colocamos em tuas mãos, porque o nosso desejo, Senhor, é de fazer a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos preparados para estarmos em pé diante do Senhor. Proteja-nos e auxilia-nos. Ampara-nos e restaura-nos. Seja o consolo que precisamos, bom Deus. Ilumina-nos, Senhor, na mensagem desta manhã, como tem feito durante todos esses dias. Guarde cada um que aqui está. Ora em nome de Jesus. Amém.
Amém. Pastor, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Bom, vamos então. Livro Santificação. Nós hoje vamos começar o capítulo 4. A fornalha ardente. Está. Eu pensei que conseguiria colocar numa tela maior, mas não abriu do jeito que eu pensei que iria abrir. Ver se ao longo da leitura aqui eu vou conseguindo ampliar. Capítulo 4, livro Santificação, a fornalha ardente. No mesmo ano em que Daniel e seus companheiros entraram ao serviço do rei de Babilônia, os eventos ocorreram de maneira a provarem severamente a integridade destes jovens hebreus e patentearam diante de uma nação idólatra o poder e a fidelidade do Deus de Israel. De semelhante modo, nós também, em alguma situação, ao longo de nossa jornada como cristãos, seremos provados, não apenas uma vez, mas digo que em alguns aspectos específicos, em momentos específicos, nós seremos provados de forma muito mais intensa do que fomos das outras vezes. Da mesma maneira que Jó, da mesma maneira que Daniel, da mesma maneira que os amigos de Daniel. Porque Deus prova aqueles que Ele quer aprovar. Enquanto o rei Nabucodonosor olhava para a frente com ansiosos pressentimentos a respeito do futuro, teve um sonho notável, pelo qual seu espírito se perturbou e passou o seu sono. Espírito aqui representando sua mente. Contudo, embora esta visão da noite tivesse feito profunda impressão sobre seu espírito, tornou-se impossível relembrar seus pormenores. Ele recorreu aos seus astrólogos e mágicos e com promessas de grande riqueza e honra ordenou-lhes que lhe contassem o sonho e sua interpretação. Mas eles disseram: dize o sonho a teus servos, daremos a interpretação. O rei sabia que se eles podiam realmente dar, o rei sabia que se eles podiam realmente dar a interpretação, poderiam contar o sonho também. Interessante isso, né? Se eles podiam dar a interpretação no sentido correto, poderiam também contar o sonho. Um detalhe aqui que eu posso destacar nesse momento e que eu não havia percebido, louvado seja Deus, né? A gente cresce a cada dia, é que Nabucodonosor se lembrou do sonho, mas não dos pormenores. Contudo, embora esta visão da noite tivesse feito profunda impressão sobre seu espírito, tornou-se impossível relembrar seus pormenores. Quer dizer, ele se lembrava do sonho, mas não nos detalhes. Ele poderia contar aquilo que ele lembrava sem os detalhes. E os sábios poderiam inventar alguma coisa, mas Nabucodonosor, então, decidiu não contar nada. Agora eu sigo com a leitura. O rei sabia que, se eles podiam realmente dar a interpretação, poderiam contar o sonho também. O Senhor havia, em sua providência, dado o sonho a Nabucodonosor e feito com que se esquecesse dos pormenores.
ao passo que a terrível impressão lhe ficara na mente, a fim de desmascarar as pretensões dos sábios de Babilônia. O monarca ficou muito irado e afirmou-lhes que todos seriam mortos. Se num dado tempo o sonho não fosse revelado, Daniel e seus companheiros deveriam perecer como os falsos profetas. Mas, com perigo de vida, Daniel aventurou-se a entrar na presença do rei, a fim de lhe implorar que concedesse tempo para revelar o sonho e a interpretação. A este pedido, o monarca acedeu. E então Daniel reuniu seus 3 companheiros e juntos levaram o assunto perante Deus, buscando sabedoria da fonte de luz e conhecimento. Embora estivessem na corte do rei, cercados de tentações, eles não esqueciam sua dependência de Deus. Isso lembra muito Jesus, né? Lembra muito Jesus. Cercado de tentações, não esquecia sua dependência de Deus. Eram inabaláveis quanto à consciência que tinham de sua providência, de que sua providência os havia colocado onde estavam. Antes de continuar, veja comigo. Eram inabaláveis quanto à consciência que tinham de que sua providência, de que a providência de Deus os havia colocado onde estavam. Tem você convicção de que o local onde você está hoje, a situação que você se encontra hoje, é exatamente onde Deus gostaria que você estivesse? Ou você tem atrasado os planos de Deus na sua vida? A situação que você se encontra, você olha para ela e fala assim: não creio que Deus gostaria que eu estivesse vivendo nessa circunstância. Se você se encontra nessa situação que eu estou comentando, então eu vou sugerir que você jejue. Se você nunca jejuou, se você não sabe como fazer isso, dê um jeito de conseguir meu contato, peça para Keila, para algumas das meninas que tem, eu posso lhe ajudar. Mas ao jejuar e ao orar a Deus e ao estudar a palavra, eu creio realmente que o Senhor, porque é o que Ele mais quer, vai nos iluminar para que nós estejamos exatamente onde Ele quer, fazendo exatamente o que Ele quer. Obviamente que se você atrasou muitos planos de Deus na sua vida, embora para Deus nada seja impossível, você terá que se esforçar muito mais. Alguns tomam escolhas muito fora do ideal de Deus. E para retornar, tem que padecer muito mais. Mas lembre-se, o Senhor estará sempre com você, mesmo em meio ao grande temporal, mesmo em meio aos grandes desafios. Ele nunca te desampara. E Ele quer que você hoje esteja onde Ele poderá te usar de maneira incrível. Então, lembre-se disso, tá bem? Eram inabaláveis quanto à consciência que tinham de sua providência, de que sua providência havia colocado onde estavam, de que estavam fazendo o seu trabalho, enfrentando as exigências da verdade. Agora eu vou passar aqui a próxima tela. Assim, não consigo ler. Da verdade do dever. Tinham confiança em Deus. Haviam se voltado para Ele em busca de força quando em perplexidade e perigo.
e o Senhor lhes fora um auxílio sempre presente. Haviam se voltado para ele em busca de força, quando em perplexidade e perigo. E o Senhor lhes fora um auxílio sempre presente. Eles já haviam passado pelo início de provas no tocante à questão da alimentação. Já passamos por esse capítulo e agora eles passam por essa nova prova, envolvendo inclusive a questão de morte. Seguindo aqui o segredo revelado. Os servos de Deus não pleitearam com ele em vão. Haviam-no honrado, e na hora da provação ele os honrou também. O segredo foi revelado a Daniel, e ele se apressou a requerer uma entrevista com o rei. O cativo judeu está perante o monarca do mais poderoso império sobre o qual o sol já brilhou. O rei está em grande aflição no meio de todas as suas riquezas e glória, mas o jovem exilado está calmo e sente-se feliz em seu Deus. Assim estarão também os que forem levados aos tribunais, assim como foi João Hus, Jerônimo, Martim Lutero, tantos outros. Agora, mais que nunca, é o tempo para Daniel exaltar-se, para tornar preeminente sua própria vontade e superior sabedoria. Mas seu primeiro esforço foi declarar sua despretensão a todas as honras e exaltar a Deus como a fonte da sabedoria. Ele esvazia-se de si mesmo e glorifica a Deus. O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Perceba que Daniel não faz menção a si. Um exemplo para nós, assim como João Batista também. Convém que ele cresça e que eu diminua. O rei escuta com solene atenção enquanto é reproduzido cada pormenor do sonho. Lembra dessa palavra, pormenor? E quando a interpretação é fielmente dada, ele sente que pode confiar nela como uma revelação divina. As solenes verdades comunicadas nesta visão da noite fizeram uma profunda impressão na mente do soberano. Em humildade e reverência, ele caiu prostrado e adorou, dizendo: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos. Ele não adora Daniel, mas o Deus de Daniel, porque Daniel havia exaltado a Deus. A imagem de ouro. Fora permitido que brilhasse sobre o rei Nabucodonosor luz direta do céu, e por pouco tempo ele ficou influenciado pelo temor de Deus. Mas uns poucos anos de prosperidade encheram-lhe o coração de orgulho. E ele esqueceu o conhecimento do Deus vivo. Tornou-se para a sua adoração de ídolos, com zelo e a beatice aumentar. Com os tesouros obtidos na guerra, fez uma imagem de ouro para representar aquela que havia visto em seu sonho, colocando-a na planície de Dura e ordenando a todos os governadores e povo que adorassem sob pena de morte. Aqui nós começamos a ter de forma mais clara
os flashes de Apocalipse 13, onde nós temos duas expressões que vão, três na verdade, que vão se repetir. A primeira delas é imagem, a segunda delas tem que ver com adoração, e a terceira delas é morte, um decreto de morte. Embora a palavra decreto apareça pouquíssimas vezes, nós também temos ela no capítulo 6, que é o capítulo da Cova dos Leões, em algum momento vamos chegar lá. E embora nós não tenhamos a palavra decreto em Apocalipse 13, nós temos, sim, a questão da morte. Faz morrer todos aqueles que rejeitam a adoração, a imagem da besta, ou a besta e a sua imagem. Seguindo aqui, eu vou ler novamente ali. Esta estátua era de cerca de 30 metros de altura por 3 de largura, e aos olhos daquele povo idólatra, ela apresentava aparência muito imponente e majestosa. Foi feita uma proclamação convocando todos os oficiais do reino a fim de se reunirem para a dedicação da imagem. E ao som dos instrumentos musicais prostraram-se e adoraram. Se alguém deixasse de fazê-lo, seria imediatamente lançado dentro de uma fornalha ardente. Não temeram a ira do rei. Chegou o dia aprazado e a vasta multidão está reunida quando é trazida ao rei a notícia de que os 3 hebeus que ele havia colocado sobre a província de Babilônia se recusavam a adorar a imagem. Estes são os 3 companheiros de Daniel, aos quais o rei havia dado os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Cheio de ira, o monarca os chama à sua presença e, apontando para a fornalha ardente, diz-lhes qual será a sua punição, se recusarem obediência à sua vontade. Em vão foram as ameaças do rei. Ele não pôde demover estes nobres homens de sua fidelidade ao grande governador das nações. Antes de dar sequência, eu queria levar vocês a pensar que esta deve ser a atitude de qualquer um de nós e de qualquer um de nossos jovens quando formos levados desde já diante de superiores em empresas ou qualquer outro local, instituição, no quesito da nossa fé em relação ao sábado, por exemplo. Eu lembro de ter passado por uma situação dessa, depois que eu retornei, que eu estava retornando para Cristo depois de 6 anos longe, e Deus deu ousadia para permanecer firme, independente do que acontecesse. E quando li esse trechinho, isso me veio à mente. Mas já ouvi relatos de irmãos que apresentaram: pastor, eu tive muito medo do que iria acontecer, se eu iria perder o emprego, de como seria, e eu entendo esse medo. Entendo. Mas Deus hoje está nos orientando que nós devemos agir dessa maneira, como estes homens agiram, sendo ousados, tendo a convicção de que nós, naquela circunstância, ali, estamos sendo testemunhas
para todo o universo de que há um Deus nos céus que nos capacita em meio às maiores adversidades. Louvado seja Deus. Bom, vamos avançando aqui. O texto continua dizendo, eu vou ler novamente a partir daqui, ok? Em vão foram as ameaças do rei. Ele não pôde demover estes nobres homens de sua fidelidade ao grande governador das nações. Eles haviam aprendido da história de seus pais que desobediência a Deus significava desonra, desastre e ruína. Veja, aqui a gente, no contexto que eu coloquei, né, pensando nos dias de hoje, culto familiar, estudos desta natureza, mesmo com os pequeninos, que o temor do Senhor não é somente o princípio da sabedoria, mas o fundamento de toda verdadeira prosperidade. Amém. Eles olham com calma para a fornalha inflamada e a multidão idólatra. Tinham confiado em Deus, e Ele não os desamparará agora. Sua resposta é respeitosa, mas decidida. Fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Fico aqui imaginando, queridos irmãos, que a fé destes meninos, se mostrando inabalável, ela tem que ser reproduzida por nós. É possível isso. Eles não temeram a ira do rei. Eles permaneceram firmes, fortes. E nós hoje temos esta convicção de que isso é possível, de que pelo poder de Deus nós podemos, em Cristo Jesus, ser mais que vencedores. Ser mais que vencedores. O orgulhoso monarca está cercado por seus grandes. E eu agora tenho algo aqui. Só um instante. Ok. Conseguem me ouvir? Maravilha. Sim. Sim, pastor. Agora está melhor, né? O orgulhoso rei estava cercado por seus grandes, os auxiliares do governo e pelo exército que conquistou nações. E todos se uniram em aplaudi-lo como tendo a sabedoria e o poder dos deuses. No meio dessa imponente exibição, os 3 jovens hebreus permaneciam firmes em sua recusa quanto a obedecer ao decreto do rei. Haviam sido obedientes às leis de Babilônia, aquelas que não entravam em conflito com as ordens de Deus. Assim como Paulo escreve, né, que devemos ser cidadãos de acordo com as leis civis, desde que elas não estejam em conflito com as ordens de Deus. Mas não se desviaram um fio de cabelo do dever para com seu Criador. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A ira do rei não conheceu limites. No próprio auge de seu poder e glória, ser assim desafiado pelos representantes de uma raça desprezada e cativa era um insulto que seu espírito orgulhoso não podia suportar. Tendo a fornalha ardente sido aquecida 7 vezes mais do que antes,
nela foram lançados os 3 exilados hebreus. Tão furiosas eram as chamas, que os homens que os lançaram morreram queimados. Exemplos do infinito. De repente, o semblante do rei empalideceu de horror. Seus olhos se fixaram nas chamas ardentes e voltou-se para seus lordes e disse: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? A resposta foi: é verdade, ó rei. E então o rei exclama: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Quando Cristo se manifesta aos filhos dos homens, um poder invisível fala a seu coração. Eles sentem que estão na presença do infinito. Frase linda, né? Quando Cristo se manifesta aos filhos dos homens, um poder invisível fala a seu coração. Eles sentem que estão na presença do infinito. Perante sua majestade, tremem os reis e nobres e reconhecem que o Deus vivo é acima de todo o poder terreno. Com sentimentos de remorso e vergonha, o rei exclamou: servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Por que é que ele cita Deus Altíssimo? Porque ele havia agora relembrado da situação, da revelação dada por Daniel no capítulo 2. E eles obedeceram, apresentando-se ilesos perante aquela vasta multidão, não tendo nem mesmo o cheiro do fogo sobre suas vestes. Este milagre operou uma admirável mudança na mente do povo. A grande imagem de ouro... sim, veja, né? Este milagre operou uma admirável mudança na mente do povo, não apenas na mente de Nabucodonosor e dos nobres, mas de todo o povo que estava ali. Inclusive dos judeus que estavam ali, que se prostraram. Daqueles que disseram para os 3 hebreus assim: nós estamos aqui ajoelhados diante da imagem, na forma, mas a essência, o nosso coração, está devotado para Deus. Enquanto isso, os 3 hebreus que estavam rígidos, em pé, firmes, é como se dissessem para eles: a forma representa ou apresenta aquilo que existe na essência. Se na essência nós estamos em pé diante de Deus, na forma também temos que estar. E aí eu trago a aplicação para nós, né? Que a nossa maneira de viver, maneira de comer, maneira de se vestir, o que nós ouvimos, como nós falamos, o que nós vemos, essas questões externas, que eu chamo de forma, elas são evidências externas de uma fé viva e genuína. Por isso é fé e obras, reavivamento e reforma. Não é um ou outro, é um e outro. A grande imagem de ouro levantada com tanta pompa foi esquecida. O rei publicou um decreto pelo qual qualquer pessoa que falasse contra o Deus destes homens seria morto, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Se fosse um estudo sobre o livro de Daniel, eu digo assim, analisando a Bíblia capítulo a capítulo, nós agora iríamos para o capítulo 4, e veríamos que Nabucodonosor se esqueceu deste decreto que ele fez. Se esqueceu desse decreto que ele publicou. E ele novamente toma toda a pompa para si. E aí tem aquele sonho da árvore, etc. Mas vamos seguir aqui com o livro. Acompanhe comigo. Firme em integridade e vida santificada. Estes 3 hebreus possuíam genuína santificação.
no lugar de santificação, lembre, obediência de acordo com a vontade de Deus. O verdadeiro princípio cristão não para a fim de pesar as consequências. O verdadeiro princípio cristão não para a fim de pesar as consequências. Não pergunta: que pensará de mim o povo se eu fizer isto? Ou quanto afetará meus planos se eu fizer aquilo? O que vou perder? O que vou ganhar? Não. Com o mais intenso anseio, os filhos de Deus desejam saber o que Ele quer que façam para que suas obras o glorifiquem. Nossa grande preocupação deve ser: Senhor, o que posso fazer para que seu nome seja glorificado? Não. Perguntaram por que é que eu não como isso, por que é que eu não tomo aquilo. Eu vou dizer que é porque isso, é porque aquilo. E você acaba mentindo às vezes, saindo pela tangente. Não seja um agente secreto de Jesus. Deixe evidente e claro para as pessoas quem você é e o Deus que você serve. O Senhor tomou amplas providências para que o coração e a vida de todos os seus seguidores possam ser controlados pela graça divina e sejam quais luzes ardentes e brilhantes no mundo. Lembre-se, de cima para baixo, de dentro para fora. Deus é luz. E Deus que é luz agora habita em nós. E nós agora vamos refletir esta luz aos outros. Por isso, Jesus Cristo diz: vós sois a luz do mundo. Deus em nós e Deus através de nós. Somos o bom perfume de Cristo Jesus. Somos cartas vivas que devem ser abertas e lidas pelos outros. Nós somos a Bíblia que muitos irão ler. Estes fiéis hebreus possuíam grande habilidade natural. Haviam desfrutado da mais elevada cultura intelectual e ocupavam uma posição de honra. Mas tudo isto não os levou a se esquecerem de Deus. Suas faculdades se renderam à santificadora influência da graça divina. Por sua firme integridade, publicaram os louvores daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nenhum momento, por mais alta em suas posições, eles se esqueceram que tudo aquilo que possuíam e a situação em que se encontravam era para glorificar a Deus. Em seu admirável livramento foram exibidos perante aquela vasta multidão o poder e a majestade de Deus. O próprio Jesus se colocou ao seu lado na fornalha ardente e, pela glória de sua presença, convenceu o orgulhoso rei de Babilônia de que não podia ser outro senão filho de Deus. Vamos ler isso novamente? Em seu admirável livramento foram exibidos perante aquela vasta multidão o poder e a majestade de Deus. O próprio Jesus se colocou ao seu lado na fornalha ardente. Aquele quarto indivíduo que apareceu era o próprio Jesus. E pela glória de sua presença, convenceu o orgulhoso rei de Babilônia de que não podia ser outro senão o Filho de Deus. A luz do céu havia estado a irradiar de Daniel e seus companheiros, até que seus colegas compreenderam a fé que lhes enobrecia a vida e embelezava o caráter. Pelo livramento de seus servos fiéis, o Senhor declara que tomará o lado dos oprimidos e submeterá todos os poderes terrenos
que procurarem espezinhar, a autoridade do Deus do céu. E o finalzinho, pelo livramento de seus servos fiéis, o Senhor declara que tomará o lado dos oprimidos e subverterá todos os poderes terrenos que procurarem espezinhar a autoridade do céu. Amém. Mas para que isso ocorra, para que nós deixemos de ser cauda para sermos cabeça, para que nós sejamos uma referência para os outros, para que os outros vejam que existe algo sobrenatural agindo em nós e através de nós, é necessário haver uma constante busca pelo poder de Deus. Lição para os medrosos. Que lição é dada aqui para os medrosos, vacilantes e covardes na causa de Deus? Que encorajamento. Opa, eu li como se fosse pergunta e é uma afirmação, ok? Uma afirmação. Que encorajamento para aqueles que não se desviarão do dever por ameaças ou perigos. Esses indivíduos fiéis e inabaláveis exemplificam a santificação, ao passo que nem pensam em requerer para si a honra. Isso é lindo, né? Olha esse trechinho aqui. Esses indivíduos fiéis e inabaláveis exemplificam a santificação, ao passo... Lembre-se, santificação sempre lembrando de obediência a Deus pelo poder de Deus, né? A obediência a Deus pelos nossos próprios méritos não será um formalismo seco, como veremos amanhã, no livro Estudo sobre a Fé. Mas a verdadeira santificação é a obediência a Deus pelo poder de Deus habitando em nós, ao passo que nem pensam em requerer para si honra. Daniel não fez menção a si mesmo, os 3 jovens hebreus não fizeram menção a si mesmos, a não ser no fato de que seriam fiéis a toda a prova independente da consequência. A soma de bens que poderão ser praticados por devotos cristãos, conquanto comparativamente obscuros, não poderá ser avaliada sem que os registros da vida sejam revelados, quando se iniciar o juízo e os livros forem abertos. Vamos de novo? Esses indivíduos fiéis e inabaláveis exemplificam a santificação, ao passo que nem pensam em requerer para si a honra. A soma de bens que poderão ser praticados por devotos cristãos, conquanto comparativamente obscuros, não poderá ser avaliada sem que os registros da vida sejam revelados, quando se iniciar o juízo e os livros forem abertos. Ali estará escrito tudo que estes homens e mulheres que foram fiéis e inabaláveis fizeram para a glória de Deus. Não importa se os outros estão vendo sua devoção. Deus está vendo. Cristo identifica seu interesse com os desta classe. Não se envergonha de chamá-los irmãos, seus irmãos. Cristo é nosso irmão mais velho. Nunca se esqueça que Cristo é nosso irmão mais velho. Nunca se esqueça da interpretação correta de Apocalipse 12, 17. Eu sei que vocês sabem de cor, então acompanhem comigo. Trouxe o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Se é o restante, são os outros. Restante da descendência são os outros filhos da mulher. Minha mãe teve 4 filhos. Eu sou o caçula. Se alguém pergunta para minha mãe, quem é o seu filho primogênito?
ela vai responder: meu filho primogênito é o Rosimar, que está aqui, que está ouvindo. Meu irmão está aqui ouvindo. Meu filho primogênito é o Rosimar. Aí perguntam para minha mãe assim: e qual é o restante da sua descendência? Ou quais são? Me diga, Dona Maria. E o restante da descendência? O que minha mãe responde? Roselene, Júnior e Rogério. Então, o que é que nós somos de Jesus? Irmãos. O restante da descendência da mulher são os outros filhos da mulher. E estamos nós ali, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas não se esqueça que o irmão mais velho é Jesus. Essa verdade impactou a minha vida e por isso que fiz questão de mencionar aqui. Deveria haver centenas, onde agora existe um entre nós, tão intimamente aliados a Deus, sua vida em tal conformidade com sua vontade, que fossem luzes brilhantes e resplendentes, inteiramente santificados física, moral e espiritualmente. Física, moral e espiritualmente. Pessoas que não se envergonham de Cristo. Pessoas às quais Cristo não se envergonha de chamar de irmãos. Ainda prossegue o conflito entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Aqueles que se dizem cristãos devem sacudir a indiferença que debilita seus esforços e enfrentar as solenes responsabilidades que repousam sobre eles. Todos os que fazem isto podem esperar que o poder de Deus se revele neles. Todos os que fazem isto. E novamente, ainda prossegue o conflito entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Podemos lembrar de Abel e Caim, Caim e Abel. Jacó e Esaú, Esaú e Jacó. Aqueles que se dizem cristãos devem sacudir a indiferença que debilita seus esforços. Indiferença que debilita seus esforços. E enfrentar as solenes responsabilidades que repousam sobre ele. Quais são as solenes responsabilidades que repousam sobre os filhos de Deus? Reavamento e reforma. Reavamento e reforma. Uma busca genuína pelo poder de Deus. Todos os que fazem isto podem esperar que o poder de Deus se revele neles. O Filho de Deus, o Redentor do mundo, será representado em suas palavras e obras, e o nome de Deus será glorificado. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Como nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego, no período final da história da terra, o Senhor atuará poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo direito. Aquele que andou com os hebreus valorosos na fornalha ardente, estará com os seus seguidores em qualquer lugar. Amém. Sua constante presença confortará e sustentará. Lembro do meu chefe dizendo naquela circunstância: mas Rogério, se você continuar com essa ideia de não trabalhar mais no sábado, então você provavelmente será desligado da empresa. E eu então disse: não tem problema, está tudo bem, mas eu não vou trabalhar. Em meio do tempo de angústia, angústia como nunca houve desde que houve nação, seus escolhidos ficaram firmes. Depois daquilo eu lembro que eu fracassei num outro aspecto. Em algum momento eu conto para vocês. Então, num momento estava firme e inabalável, mas num outro momento fracassado e negando Deus, como Pedro fez.
Mas diz o texto, em meio do tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação, seus escolhidos ficarão firmes. Satanás, com todas as forças do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Anjos magníficos em poder os protegerão, e em favor deles, Jeová se revelará como Deus dos deuses, capaz de salvar perfeitamente os que nele puserem a sua confiança. Amém. Semana que vem, nós seguimos daqui, capítulo 5, Daniel, na cova dos leões, baseado em Daniel, capítulo 6. Vamos orar ao nosso Deus? Querido Deus de amor, louvado e engrandecido seja teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos concede de estarmos juntos. Neste momento, o estudo do capítulo 4 do livro Santificação. Nós aprendemos coisas maravilhosas, relembramos coisas maravilhosas, principalmente o fato de que o Senhor quer agir através de nós, em nós, para sermos instrumentos em tuas mãos e levarmos essa mensagem maravilhosa do Deus Todo-Poderoso, dar-nos ousadia para que vivamos uma vida íntegra, uma vida diferenciada ao teu lado. Guarda todos estes que ouviram a leitura deste texto, alguns comentários, e uma outra frase fique reverberando no coração. Obrigado, Senhor, por tudo. Ora em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Alguma outra pessoa gostaria também de fazer a segunda oração e a terceira será cantada. Posso fazer? Pois não, irmã. Eterno Deus, maravilhoso Pai, Pai de infinita bondade, amor, misericórdia e graça que não tem fim. Oh Deus, muito, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos na Tua presença, para buscarmos o Teu poder, para buscarmos a Tua graça, para clamar ao Senhor o derramamento do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Pai, por misericórdia, sonda, Pai, cada coração, cada mente de Teus filhos aqui reunidos e derrama sobre nós o Teu poder. Dá-nos poder e força, Pai, para nós sermos fiéis ao Senhor, como foi Daniel e seus companheiros no passado. Dá-nos, ó Pai, porção dobrada desse Espírito que atua na vida deles. Nesses dias finais, nós precisamos da firmeza deles, da fé deles, da coragem deles, do poder deles, para que nós possamos também reivindicar o Teu caráter e ser aprovado pelo Senhor. Pai, muito obrigada pela vida do pastor Rogério. Muito obrigada, Pai, por ele ter disponibilizado, Pai, de estar aqui durante esses dias todos, trazendo para nós mensagem tão poderosa. Abençoa a vida dele, abençoa a família dele, abençoa o ministério dele, supra a necessidade dele por misericórdia. O Senhor sabe quais são, o Senhor conhece a vida, a mente, o coração dele. Eu rogo, Senhor, pela vida dele, pelo ministério dele, pela família dele. Toma cada lar representado aqui e dai-nos hoje um dia na tua presença, Pai. Nós imploramos, te suplicamos, já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual estou, eu venho a ti, aceita-me, ó Salvador, confiante sou em teu amor, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual eu sou, eu venho a ti, e tu minha alma limparás, com teu amor me envolverás, ó Salvador, me achego
igual a ti. Amém. Amém. Amém, amém. Este é o momento que nós abrimos para as considerações. E enquanto alguém se manifesta, eu gostaria de... Enquanto alguém levanta a mão, eu gostaria de levantar minha mãozinha. Pastor, o senhor falou que... O senhor falou que, às vezes, alguns de nós não entendem, que está naquele... Tem dúvida, né? Do local onde você está, né? Se você está no local certo. E o senhor falou duas coisas que me chamaram muita atenção. Se eu sei que eu estou ali naquele local, e também o senhor falou que às vezes alguns desviaram tanto da vontade de Deus para a vida deles que depois precisam voltar, né? O senhor poderia falar um pouquinho sobre essas duas coisas, pastor, por favor? Fazer um comentário sobre... Sim, eu vou falar da minha experiência. Eu fui batizado aos 13 anos, em 1998, e era um jovem bastante ativo na igreja, animado, e fui me desenvolvendo. E por N fatores, principalmente por deixar de vigiar, ok? Aí, com 18 para 19 anos, aí 19 anos eu comecei faculdade, um outro curso de tecnologia, na área de TI, e aí com isso eu fui me afastando da fé, né? Já não lia mais a Bíblia, pouco frequentava a igreja, aí me veio a proposta, eu queria muito trabalhar, aí tem uma outra situação que envolve uma fraqueza minha, eu não vigiei, e aí teve uma situação na igreja onde eu permiti que a inveja, o formalismo seco tomasse conta da minha vida. Rapidamente, né? Tinha um outro jovem que em relação às questões de igreja, né? Chegar cedo, participar dos bravadores, escola sabatina, etc, 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 etc. Ele era um zero à esquerda. Mas em relação às questões de, assim, ficava com as meninas, não, minha primeira namorada foi com 19 anos, depois que eu saí da igreja. Meu desejo era casar virgem. Realmente era alguém que procurava viver a letra da lei, era o único adventista da minha família, mas eu não conhecia a essência. Então, quando eu vi esse jovem recebendo aquilo que na época eu pensava que eram bênçãos, hoje eu tenho um pensamento diferente, um conceito diferente de bênção, ok? Hoje eu tenho esse conceito, mas naquela época eu não tinha. Naquela época eu via aquele jovem como sendo abençoado por Deus, vivendo uma vida em completa promiscuidade, tendo quase a mesma idade que eu, enquanto eu, que procurava fazer tudo, estava à míngua. Não conseguia trabalho, era voluntário na ADRA, era professor de informática, tudo era muito difícil. E, enquanto esse outro jovem, então, estava prosperando. E aquilo me trouxe uma revolta interna, como se Deus estivesse olhando para ele, que fizesse tudo errado, e eu procurava fazer as coisas certas, não. No fundo, eu sabia que era o tempo de Deus, que se eu continuasse perseverante, Deus iria então agir. Mas eu não tive essa perseverança, essa fé. Então, eu fui convidado a participar de uma entrevista na faculdade onde eu estudava, e eu tinha os conhecimentos ali necessários, mas eu tinha que trabalhar um sábado por mês, de manhã. E aí eu cedi, né? Eu aceitei. E desse momento em diante, aí foi um declínio, né? Aí nisso eu fui me afastar. Ia à igreja nos sábados que eu não estava trabalhando, e quando perguntavam para mim, ô Rogério, me chamavam de Rogerinho, né?
Rogerinho, onde é que você estava no sábado passado? Aí eu mentia. Eu estava na casa dos meus pais. Meus pais moravam no interior, em Salesópolis, seguido ali Suzano, Mogi das Cruzes, em São Paulo. E aí eu mentia. E aí um pecado leva a outro, né? Leva a outro. Aí depois teve uma questão envolvendo coisas mais sérias, né? Estelionato e tal. E aí eu fui me envolvendo com esse grupo, fui me envolvendo com essas pessoas. Daqui a pouco não era mais um sábado por mês, eram todos os sábados. Então, veja, eu fui me afastando. Eu fui abaixando o volume da voz do Espírito Santo. E desenvolvi uma certa depressão, mas não era algo profundo. Então, dentro da minha casa, as paredes talvez meu irmão lembre disso, as paredes eram todas desenhadas com fisionomias de pessoas chorando. Então, quando eu saía de casa, tudo tranquilo, feliz da vida, né? Mas em casa, sozinho, tive essa situação. E quando perguntavam por que é que você desenha rostos de pessoas que estão chorando, a minha frase era, eles estão chorando porque eles sabem que eu não sou feliz. E uma das frases que eu havia escrito no batente assim da porta é: aquele que era e não é, que morto vive sem fé. Então, e tinha essa convicção de que estava perdido. Eu vivi exatamente como alguém que sabia que estava perdido. Eu tinha convicção de que se acontecesse alguma tragédia e eu morresse, eu estaria completamente perdido. Por quê? Porque eu tinha a luz, mas havia fugido dessa luz. Eu lembro de uma jovem que perguntou por que é que eu não demonstrava uma felicidade plena, né? E eu disse que havia fugido de casa. E nessa época eu já morava sozinho, e ela perguntou assim: mas você mora sozinho, como é que você fugiu de casa? Eu tentei explicar, né? Tentei explicar. Fugido da casa do Pai do céu. E aí, voltando para a resposta, para eu não me delongar tanto nesse testemunho. Eu fui tão longe, ao meu ver, embora outros de vocês tenham feito coisas muito piores do que eu. Eu sei que muitos de vocês fizeram coisas bem piores, ok? Mas estou contando a minha experiência. Então, para mim, essa é a situação mais intensa, porque é a minha, não é a sua. A sua é muito forte para você. Mas para mim é essa, que é a minha história. Ao meu ver, eu fui muito longe. E todo o conhecimento que eu havia adquirido durante o período que eu permaneci na igreja, dos 13 até os 18, 19 anos, parece que nesse período de 6 anos, ele foi. Então, quando as pessoas conversavam sobre Bíblia comigo ao longo desses 6 anos, eu lembrava de alguma coisa. E eu tive, então, a compreensão de que questões espirituais, elas permanecem firmes com você enquanto o Espírito Santo está agindo em você de forma intensa. Mas quando você decide se afastar dele, essas questões espirituais, estou falando não do conhecimento cognitivo, ok? Mas da experiência, aquilo também vai junto. Não é que eu havia rejeitado completamente o Espírito Santo, ok? Mas eu já não estava buscando mais. Então foi muito difícil para eu retornar, Não foi fácil para retornar. Então eu atrasei os planos de Deus na minha vida por 6 anos. Eu poderia já estar como pastor há muito mais tempo, porque eu sempre tive essa vocação. Eu não falo isso por vanglória, falo isso porque é a realidade. Veja, eu queria ser padre quando eu era pequeno e nem conhecia a Igreja Adventista. Desde novinho, essa questão de aconselhar as pessoas, de conversar, isso é natural. Então, quando eu decidi fazer a minha própria vontade, escolhendo os meus próprios caminhos, eu atrasei os planos de Deus na minha vida. E agora, para retornar, foi muito mais difícil. Para Deus, não existem impossíveis, não. Mas eu me coloquei numa situação onde agora os meus esforços para voltar para o caminho, obviamente pelo poder de Deus, eram muito mais complicados. É como se eu tivesse
segurado uma corda e enrolado o meu pescoço várias vezes em cada ato de pecado que eu houvesse cometido e que, obviamente, tinham consequências. E agora, para eu voltar, eu tinha que encontrar a ponta, colocar nas mãos de Jesus e dizer, Senhor, desenrola, por favor. E se Jesus puxa de uma vez, aquilo quebra o meu pescoço. Então, ele tem que tirar devagar. E eu tenho que fazer a minha parte ajudando. Fazer a minha parte ajudando. Ele vai puxando e eu vou fazendo a minha parte ajudando. Esforço humano, poder divino. Esforço humano, poder divino. Já algumas pessoas tiveram deslizes que também trouxeram consequências, mas elas não se afastaram tanto. Então, ela resolve aquela situação e ela volta. Mas outros se colocaram numa situação muito mais difícil. Então, eu, Rogério, na minha experiência, embora tenha ficado 6 anos, alguns ficaram décadas, não é? Muito mais tempo do que eu. Alguns estão ouvindo a minha história dizendo, ih, pastor, sua história é fichinha diante da minha. Sim, e eu respeito sua história, mas para mim, a minha história, ela é muito forte, porque só eu sei o que eu passei. Então, cada um respeita a história do outro, tá bem? E é isso, eu espero ter aí explicado, irmã, não sei se delonguei e não expliquei nada. Explicou sim, explicou muito bem. Cada vez que o senhor falou, cada um tem a sua história, aí esclareceu ainda mais, pastor. Porque para a gente meditar, quando nós atrasamos os planos de Deus na nossa vida, essa volta, e sobre o que o senhor falou, de cada um de nós estar no lugar certo, pastor. Sim, a pessoa ter essa convicção. Uhum. Você terá essa convicção quando você olhar para a sua vida e pelo poder de Deus. É sempre pelo poder de Deus. Você tem que começar com Jesus, tem que caminhar com Jesus, tem que terminar com Jesus. E você olha para a sua vida e você percebe que as suas ações, a sua atitude e o local onde você vive, ok, está sendo alterado e mudado pela sua presença. Mesmo que você viva num lar completamente num turbilhão. Vamos imaginar que eu esteja falando para alguém que está vivendo um casamento muito difícil, dificuldade com os filhos, dificuldade com o marido, dificuldade com o trabalho, ou um adventista solteiro que é único na sua casa, que tudo muito difícil, e ele pensa assim, tá num trabalho que tudo é muito difícil, e ele pensa, eu estou sendo luz, eu estou conseguindo influenciar as pessoas que estão ao meu redor, eu estou procurando viver uma vida íntegra, reta, estou sendo temente a Deus, estou me desviando do mal. Eu consigo respirar o evangelho. Aí a pessoa diz assim, pastor, meu casamento é um inferno, meu marido só me atrapalha nas questões espirituais, ou minha esposa é isso, aquilo outro, ou no trabalho, olha, eu trabalho, não tem uma oportunidade de falar de Jesus. Veja, essa pessoa é infeliz. Essa pessoa não está sendo luz. Ela não consegue, né? Ela está sendo ofuscada. Então, agora ela tem que começar a pensar. O que é que eu posso fazer para mudar essa situação? E aí entra a questão que eu falei do jejum, né? Onde você vai jejuar, onde você vai orar, onde você vai agora analisar as janelas, as entradas da alma, do ser, para ver se o problema está em você. Porque às vezes nós somos o problema, no sentido de não entregarmos o nosso todo para Jesus. Jesus quer todo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é todo? É todas as áreas. Todas as áreas. Alguns irmãos, eles
ontem, né? Ontem estava junto com uma irmã no carro e ela comentou, falou assim, pastor, eu visitei a irmã fulana e, pastor, vamos orar por ela, porque a situação, imagina, naquela casa, é uma família, tem 5 pessoas, das 5 pessoas, 3 trabalham. 3 das 5 pessoas na casa, 3 trabalham. E não progridem, sabe? No sentido, no quesito financeiro, a coisa não vai, não se desenvolve, não, é sempre patinando, é sempre a míngua. E eu conhecendo a situação espiritual da família, que na forma é uma bênção, na aparência é uma grande bênção. Mas eles não são dizimistas. E dízimo é um mandamento do Senhor. Então, o que você encontra é o devorador. Por que aquela família está naquela situação há tanto tempo? O devorador. Então, as pessoas continuam vivendo como se estivessem em paz com Deus, quando na verdade não estão. É um formalismo seco. E por que continuam assim? Porque ainda não fizeram o exame do seu coração. Então, fazem um culto de manhã, vão para a igreja, mas continuam em infidelidade para com Deus, roubando aquilo que é do Senhor. E aí Satanás faz o quê? Satanás concede a estas pessoas algumas migalhas para que elas pensem que estão assim com Deus, quando na verdade elas estão distantes de Deus. E aí quando escutam mensagens desta natureza, chamando o pecado pelo nome, falando da necessidade de morrer para si, de se organizar, de ser um sacrifício vivo nas mãos de Deus, etc. Essas pessoas, muitas vezes, elas ficam chateadas, elas ficam incomodadas, qualquer coisa indireta. Então, nós precisamos ser um pouquinho mais de casca grossa, sabe? De ouvir mensagens firmes e de fazer uma autoanálise, 2 Coríntios 13, verso 5, né? Examinar a si mesmo, dizer, Senhor, ajuda-me a ser uma nova criatura. E aí quando você chega, né, nesse ponto de eu trabalho de segunda a sexta o tempo todo e é um serviço muito maçante. Chega no final de semana, você não tem disposição para fazer nada, vai para a igreja, chega atrasado na escola sabatina porque estava muito cansado. O único dia que você tem para dormir um pouquinho mais é no sábado, porque todo dia tem que acordar muito cedo, etc. Domingo, às vezes envolvido em coisas de casa. Veja, nós fomos chamados para isso? Trabalhar. Não, nós fomos chamados para isso. Nós somos chamados para levar o evangelho, inclusive através do trabalho. Então, quando você trabalha em algo que suga tudo que você tem, inclusive que não permite, em relação às circunstâncias que você testemunhe, será que você está no lugar certo? Alguns de nós se colocam ou se colocaram nesta situação quando optaram pela profissão errada. Essa profissão aqui paga muito bem, dá muito dinheiro. Sim, mas você vai conseguir glorificar a Deus através dela? Mas a gente tem que glorificar a Deus com tudo que a gente faz. Sim, eu entendo. Mas você se colocou numa situação onde você não tem glorificado a Deus. Então, hoje é o dia de entender que não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Então, olhe para o espelho e aí alguns de vocês vão chegar à seguinte conclusão. Eu me formei nisso, ou eu estudo isso, ou eu trabalho com isso, ou isso, mas realmente, o que eu gostaria muito de fazer era tal coisa. Sim, por que não orar a Deus, dizendo, Senhor, eu não sou feliz com o que eu faço, porque com aquilo que eu faço eu sinto que eu não estou sendo a luz que eu poderia ser, a influência que eu poderia ser. Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja, onde o Senhor quer que eu esteja. E aí Deus vai direcionar você. E algumas, para eu terminar, né, da minha parte aqui. Alguns vivem em situação matrimonial, já que estávamos falando disso segunda e terça-feira, é muito pesarosa, muito difícil.
Vamos imaginar que você saiba, agora eu vou falar para alguém que sabe que eu estou falando, lembrando do caso dela, tá? Eu só não me lembro o nome. Sabe que está vivendo numa situação onde o cônjuge tem outra pessoa e continua vivendo na mesma casa. Veja, Deus não quer isso para você. Fala, mas tem a situação dos filhos, tem a situação disso. O Deus que nós cremos, que é fiel e justo, não quer isso para você. E ao nos colocarmos nas mãos dele, porque nós cremos que ele é todo-poderoso, ele proporcionará que você seja feliz. Porque se você disser que é feliz de forma plena, em Cristo eu sei que você é, mas estou falando de forma plena. Porque o Senhor quer que nós tenhamos felicidade em todos os aspectos. Ok? E aí você continua vinculado a alguém que te trai, você continua vinculado a alguém que te trai, apenas para manter o quê? E vai dizer que esse é o lugar que Deus quer que você esteja? Não, isso não combina com o Deus que eu acredito. Deus que eu acredito, para alguém que vive nessa situação, está dizendo assim, você, minha filha, precisa se divorciar. Ah, mas e isso e aquilo, aquilo outro? Se você se colocar nas mãos de Deus, ele vai cuidar de todas as coisas. Mas nós precisamos colocar o pezinho na água. E aí eu ouso dizer, né, que muitos de nós, não estou dizendo que essa pessoa nunca fez isso, estou dizendo muitos de nós nunca vivemos pela fé. Olha aqui para mim, olha para a tela. Muitos de nós somos acostumados a viver pela fé, fazendo do nosso jeito. Não, hoje é o dia de viver pela fé. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ah, minha filha, eu quero para você isso aqui. E Deus vai conduzindo você. Obviamente que cada caso é um caso. Mas jejue. O jejum é importante para aqueles que nunca fizeram. Experimente o jejum, onde você vai ouvir a voz de Deus, estudando a palavra, conversando com pessoas espirituais. Tá bem? Deus guarde todos vocês. Amém, amém. Vamos finalizar, então? Não tem nenhuma mão aqui levantada. Nós vamos finalizar. Agradecemos a Deus pela mensagem que ele enviou, pelos conselhos de Deus que ele enviou. Agradecemos também, ele enviou através do pastor Rogério. Agradecemos, pastor, e desejamos que o Senhor continue cada dia sendo dirigido pelo Espírito Santo. Tem um versículo da Bíblia que diz, em Salmos, que diz que os passos de um homem bom são guiados pelo Senhor. Que o Senhor continue guiando os seus passos. Vamos fazer a oração final e eu vou orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor. Somos imensamente gratos porque o Senhor cuida de nós. Agradecemos por todas as coisas, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Te pedimos, Pai querido, que o Senhor fortaleça a nossa fé cada dia. Faça de nós, homens e mulheres, com fé inabalável, Senhor. Toma-nos para ser inteiramente teus, para que tudo que haja em nós bendiga o teu santo nome. Nos abençoe, fique conosco. Pedimos uma bênção sobre o pastor Rogério, a família dele, sobre o ministério do Senhor através da vida do pastor Rogério. Pedimos uma bênção especial sobre as pessoas que também vão ouvir essa mensagem através do YouTube. Cada família aqui representada, Senhor, entregamos em tuas mãos. Fique conosco, nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Sigo a perigosa
Até amanhã, pessoal. Deus abençoe. Irmãos, Até amanhã. Deus abençoe vocês. Eu amo até vocês. amanhã. Não esqueça, vamos nos lembrar dos pedidos de oração. O irmão Adriano pediu oração, vamos orar por ele. Até amanhã, se Deus quiser, viu? Eu amo vocês. Não se esqueçam disso. Orem por mim. Amém. Até Tô amanhã, orando. pessoal. Por minha família Até também. amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Nós chamamos também, Ronaldinho. Com Deus, gente.